Quero saudar a todos os amados irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o terceiro domingo em que, infelizmente, não temos ainda condições de realizarmos os nossos cultos nas dependências do nosso templo, do nosso salão de cultos, devido à quarentena da Covid-19. Mas podemos, através dos recursos da tecnologia, nos unirmos em família e juntos adorarmos a Deus, louvarmos e bendizermos o seu santo nome, cultuarmos ao Senhor, sermos ministrados pela sua palavra, enfim, desenvolvermos comunhão com Deus uns com os outros, porque, na verdade, a adoração ao Senhor não se limita a tempo, a espaço físico, porque a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 4, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Hoje é domingo de Páscoa e nós então estaremos celebrando a Páscoa do Senhor juntamente com as nossas famílias e juntos também tirando um tempo, separando um tempo para cultuarmos ao Senhor, louvarmos e bendizermos o seu santo nome, porque nós reconhecemos que o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, e nós temos muitos e muitos motivos para louvarmos ao Senhor nessa data especial. Então permita-me dar uma palavra de orientação para que todos fiquem preparados para a participação deste culto gravado. Nós teremos de início 3 louvores que estarão sendo ministrados pela nossa irmã Ana e o nosso irmão Rui. Depois desses 3 louvores, teremos a ministração da palavra do Senhor, então fique também já com a sua Bíblia separada em mãos para a reflexão na palavra de Deus. Depois da ministração da palavra, teremos mais um louvor que foi preparado pela nossa querida irmã Mariana e os seus filhos. Após o louvor da família da Mariana, teremos a celebração da Santa Ceia. E então, para esse momento, é importante que todos já tenham separados aí em suas casas o pão e o vinho, para que no momento da ceia possa então participar da ceia do Senhor, aí mesmo em sua própria casa. Após a Santa Ceia, teremos mais um louvor com a família Biscaia, e após o louvor da família Biscaia, estaremos então impetrando a bênção apostólica e encerrando então o culto deste domingo. Com certeza vai ser uma bênção para todos nós. Então abra o seu coração para que você possa adorar a Deus, louvar o seu nome, cultuar ao Senhor com alegria e com gratidão. E que Deus nos abençoe abundantemente no decorrer deste culto e que o nome dele seja glorificado através de todos nós. Então, damos os bons dias a todos aqueles que se juntam a nós nesta manhã de domingo de Páscoa para celebrar a ressurreição do nosso Deus. E vamos agora ter um tempo de louvor, todos juntos, mas antes vamos pensar em 2 versículos da palavra de Deus para nos inspirar também para este tempo de louvor que vamos ter a seguir. Então, nós vamos recuar um bocadinho nos tempos bíblicos e vamos até ao tempo de Davi, já no seu fim de vida, quando ele já passou o testemunho, por assim dizer, ao seu filho Salomão, de que iria ser ele a edificar o templo que Davi tanto queria, mas que o Senhor lhe revelou que não iria ser ele a fazê-lo. E nós vemos no fim da sua vida Davi a alegrar-se com a obra que iria prosseguir. E gostaria de que lêssemos no primeiro livro das Crónicas, no capítulo 29, quando já no fim nós vemos Davi a orar e depois disso Salomão é proclamado rei e Davi então morre. Vamos ler 2 versículos. Primeiro livro das Crónicas, capítulo 29, o versículo 11 e 12. Isto servirá de inspiração para o nosso primeiro hino, que nós vamos estar a louvar o nome do nosso Deus. Diz então assim a sua palavra. Versículo 11. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor,
é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Queremos focar esta descrição pelo Senhor é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. E transportarmos-nos para o versículo, 2 versículos também da carta aos Hebreus, no capítulo 1, e nós vemos a confirmação de quem é o resplendor da glória de Deus. E também será sobre isso que nós estaremos a cantar. Nós vamos cantar um hino que reflete sobre a glória, a majestade de Deus, a criação de Deus, mas que se transportou para o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, e que é isso que nós assinalamos nesta data, e principalmente a sua ressurreição, porque isso nos trouxe a nós salvação. E então na carta aos Hebreus, no capítulo 1, nós vemos os primeiros 3 versículos. Eu vou-me focar mais no versículo 3, mas percebemos que estes 3 versículos falam sobre Jesus. Aliás, no versículo 2 começa por dizer: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, ou seja, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós vamos louvar o nosso Deus. Esta semana que é uma semana tão significativa para nós, tivemos manifestações da criação como aquela lua maravilhosa que pudemos presenciar. O Senhor manifesta-se de tanta forma, mas queremos assinalar a forma mais sublime de manifestação do nosso Deus. Foi o entregar o seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz, e ressuscitou. Glória ao nosso Deus. E podemos hoje louvá-lo. Nós vamos fazê-lo abrindo os nossos salmos e hinos, e convido os irmãos que nos seguem da Igreja Congregacional de Pontessor que possam pegar nos seus salmos e hinos, e quem também tiver, mas é um hino bastante conhecido e que a letra é facilmente encontrada, é o número 65 dos nossos salmos e hinos, com que nós vamos estar a louvar ao nosso Deus já de seguida. Contemplo a tua imensa criação.
vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus e desta vez vamos fazê-lo com o número 290 dos nossos livros de cores, 290. E é um coro que nos reforça sobre esta época que estamos a atravessar, o que foi o sacrifício de Jesus, o que foi a vitória de Jesus naquela cruz e o que foi o seu propósito, que como nós vemos em João 3,16, ele veio a este mundo para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Então é sobre isso que nós vamos cantar já de seguida, corinho 290. Nós vamos então terminar este tempo de louvor com o corinho número 234 do nosso livro de coros. E é mais um corinho de proclamação da vitória de Jesus sobre a morte. Nós afirmamos: o meu Redentor vive para sempre. E queremos destacar o início deste corinho, que começa por dizer: eu sei que salvo estou. E que esse seja realmente uma afirmação que todos os que nos assistem possam também dizê-la. Significa que o Senhor Jesus já entrou nas vossas vidas como vosso Senhor e Salvador. E por isso mesmo nós podemos afirmar: eu sei que salvo estou. Vamos então louvar o nome do nosso Deus e já nos preparando para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar através do seu servo. Corinho 234. Toda a culpa
Eu convido a todos os amados irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 1, que é o texto onde basearemos a nossa meditação e reflexão nesse domingo de Páscoa. Êxodo, capítulo 12, a partir do 1º versículo, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o 1º mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queima-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra. Essa é uma palavra maravilhosa, viva, eficaz, digna de inteira aceitação. É uma palavra viva, verdadeira, poderosa, transformadora. Por isso, Deus, queremos pedir que tu, mais uma vez, ilumines as nossas mentes para compreendermos esta palavra e quebrantes os nossos corações para acolhê-la com humildade, ó Deus, nesse dia, de maneira que, ó Deus, esta palavra, ao penetrar os recônditos mais profundos do nosso ser, possa gerar, provocar
transformações radicais, profundas em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco através da palavra. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos aprender da tua palavra. Louvado seja o teu nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Hoje é domingo de Páscoa, uma data especial e profundamente significativa para todos nós. E quando celebramos essa data, é fundamental e imprescindível que tenhamos a percepção, a compreensão clara do significado desta celebração, tanto para os judeus como também para nós, os cristãos. Esse texto que nós acabamos de ler, de Êxodo capítulo 12, registra o estabelecimento, a instituição da Páscoa entre o povo judeu. Na verdade, os dois símbolos fundamentais da Páscoa, tanto para os judeus quanto para os cristãos, é o cordeiro, é a figura do cordeiro e o sangue do cordeiro. E a palavra-chave fundamental para essa celebração é a palavra libertação. Isto porque a Páscoa significou e significa para o povo judeu a sua libertação da escravidão dos egípcios, quando o povo passou por vários séculos escravizados pelo Império Egípcio. E esta noite da visitação desse anjo da morte, desse anjo do Senhor, ferindo a todos os primogênitos na terra dos egípcios, marcou então essa visitação de Deus, essa manifestação do poder, da graça libertadora do Senhor na vida do seu povo. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem, que tem a ver então com essa passagem do anjo pelo território egípcio, ferindo os primogênitos, mas livrando o povo de Deus da morte. Por quê? Porque, conforme o Senhor havia ordenado, o povo deveria separar um cordeiro, macho, sem mácula, sem defeito, imolar este cordeiro, e o sangue do cordeiro deveria ser passado nas ombreiras ou nos umbrais das portas de suas casas. E o cordeiro então seria comido em família. E o povo obedeceu ao Senhor, fez exatamente como Deus havia determinado, e esse sangue que foi passado nos umbrais das suas portas deu então este grande livramento ao povo. E depois então dessa 10ª praga, do cumprimento desta praga, o faraó liberou o povo para seguir o seu caminho e o povo então foi liberto. E a Páscoa então foi estabelecida como um memorial na vida do povo e que deveria ser celebrada em todas as gerações, com alegria, com gratidão no coração pela manifestação do poder e da graça de Deus sobre a vida do seu povo. Para nós, os cristãos, as duas figuras, a figura do cordeiro e a figura do sangue, também são fundamentais, porque o cordeiro era tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então, simboliza a pessoa de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue do Cordeiro tem a ver com o sangue de Cristo, que foi derramado, que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão, purificação e perdão de todos os nossos pecados. Então, a figura principal da Páscoa não é o coelho e nem o ovo de chocolate. A figura principal é a do Cordeiro e a do sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz em nosso lugar e em nosso favor, concedendo-nos tão grande salvação. E a palavra libertação também tem tudo a ver com essa obra vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar, porque através da sua morte e da sua ressurreição,
todos nós fomos libertos da escravidão, do pecado, da condenação da lei, da escravidão de Satanás, e em Cristo Jesus fomos totalmente e verdadeiramente libertos. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 32 e 36, esses versos dizem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho, que é Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, em Cristo Jesus, nós fomos totalmente libertos de todo e qualquer tipo de escravidão que havia sido imposto sobre nós. Tem a ver, então, com esta grande salvação que o Senhor nos proporcionou pelo seu amor e pela sua graça. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, ofereceu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o Cordeiro da Páscoa, que ofereceu-se a si mesmo, a si próprio, em nosso favor e em nosso lugar. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus não permaneceu morto naquela cruz, nem permaneceu sepultado naquele túmulo que lhe fora emprestado por José de Arimateia. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo e é poderoso para nos conceder vida, vida verdadeira, vida abundante e vida eterna. Portanto, Jesus, na nova aliança, reveste a Páscoa, a celebração da Páscoa, de um significado muito mais profundo, que fala então a respeito dessa tão grande salvação que ele nos proporcionou pelo seu amor e pela sua graça. Em Gálatas, na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então foi para esta verdadeira liberdade em Cristo que o Senhor nos libertou, não para vivermos conforme os nossos pensamentos, vontades e vaidades, mas nós fomos libertos para vivermos para Jesus, em novidade de vida, servindo ao Senhor com alegria, com amor, com fidelidade, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado através do nosso viver. Nós louvamos a Deus porque podemos celebrar a Páscoa do Senhor com alegria, com gratidão em nossos corações, e nós temos muitos e muitos motivos para fazermos isto. Em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Celebremos então essa data tão especial e tão significativa para nós, com alegria, com gratidão, e que o nome do Senhor seja glorificado. E o nosso desejo e a nossa oração é que nessa Páscoa, embora fechados em nossa casa por causa da quarentena, da pandemia da Covid-19, nós possamos estar nos voltando para o Senhor e que possamos estar celebrando essa data tão especial, a Páscoa do Senhor, com alegria, junto com as nossas famílias, e que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Uma feliz Páscoa para todos os amados, e louvado seja o nome do Senhor por essa tão grande salvação que Ele nos proporcionou em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa,
morreu na cruz do Calvário, em meu lugar, em seu lugar, derramou do seu sangue para a remissão e purificação de todos os nossos pecados, mas também o Cordeiro Pascal ressuscitou, está vivo e é poderoso para nos conceder vida abundante, vida verdadeira e vida eterna. Uma feliz Páscoa para todos os amados, em nome do Senhor Jesus. Oh, como foi, Senhor Jesus, o teu sofrer por mim na cruz, não só na cruz, mas no jardim, sofreste por amor de mim. Calvário de vergonha e dor, ali por mim Jesus sofreu. Calvário de vergonha e dor, ali por mim Jesus morreu. Tremor em tudo, escuridão, apavorando a multidão, e o véu rasgado a proclamar teu sacrifício singular. Calvário de vergonha e dor, ali por mim Jesus sofreu. Calvário de vergonha e dor, ali por mim Jesus morreu. A tua cruz, Jesus, me traz ao coração descanso e paz. Com Deus ali eu me encontrei e para sempre me salvei. Calvário de vergonha e dor, ali por mim Jesus sofreu. Calvário de vergonha e dor, ali por mim Jesus morreu. A tua cruz, Jesus, me traz ao coração descanso e paz. Com Deus ali eu me encontrei e para sempre me salvei. Calvário de vergonha e dor, ali por mim Jesus sofreu. Calvário de vergonha e dor, ali por mim Jesus morreu. Meus amados, este é um momento ímpar, profundamente significativo para nós, pois teremos o privilégio de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Nesse domingo, de forma um pouco diferente do costumeiro, porque estaremos celebrando dentro das nossas próprias casas. E eu quero então ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 26,
a partir do versículo 26, onde nós temos a instituição da Santa Ceia pelo Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É interessante que Jesus institui a Santa Ceia exatamente por ocasião da celebração da festa judaica da Páscoa. E os símbolos que Jesus Cristo utiliza para marcar este momento, que a semelhança da Páscoa se transformou num grande memorial para a Igreja de Deus, para o povo de Deus, são o pão e o vinho. O Senhor Jesus, naquela noite, ele tomou um pão e ele parte esse pão. E ao partir ele diz: tomai, comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Depois de participar do pão com os seus discípulos, o Senhor Jesus toma um cálice e ele declara: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O pão, então, simboliza o corpo de Cristo Jesus, que foi dado por nós e pregado na cruz do Calvário em nosso lugar e em nosso favor. E o cálice, com o vinho dentro, o vinho simboliza o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que foi derramado, vertido naquela cruz para o perdão, a remissão e a purificação de todos os nossos pecados. Celebremos, então, a Santa Ceia com alegria e com profunda gratidão em nossos corações por tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou pelo seu amor, pela sua graça, através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. A missionária Mirtes vai estar nesse momento orando em favor desses elementos da ceia. Oremos ao Senhor. Senhor, nós damos graças a Ti pelo Teu corpo que foi entregue em favor de nós. Damos graças, Deus, pelo sangue derramado na cruz, que perdoa os nossos pecados, que nos purifica de todas as nossas iniquidades. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esses elementos como um símbolo da aliança que temos contigo. Amém. Também os consagramos, ó Deus, como um ato de lembrança, um memorial de que o Senhor prometeu que voltaria para buscar a Tua igreja. Amém. Participamos desta mesa, Senhor Jesus, até que Tu venhas, até a Tua volta. Senhor, nós Te damos graças porque podemos partilhar desta mesa com todos os irmãos, com todo aquele que crê, com todo aquele que já entregou a sua vida diante do Senhor, que foi batizado selando esse compromisso contigo. Oh, que neste momento, Senhor, aqui onde nós estamos em nossa casa e em cada lar, em cada lugar onde alguém estiver participando deste momento, que o Senhor esteja abençoando, Amém. que o Senhor esteja tocando, que esses elementos realmente tragam à memória tudo aquilo que Tu fizeste por nós e tudo aquilo que ainda o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. O pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus, que foi dado por nós e pregado naquela cruz em nosso lugar. Participar nesse momento do pão que simboliza o corpo de Cristo. Diz ainda a palavra de Deus que depois de cear,
ele tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, da mesma forma como participamos do pão, vamos agora participar do cálice, com alegria e gratidão em nossos corações. Bebei dele todos. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, provado, manifestado, através da dádiva do teu único Filho Jesus Cristo, para vir a esse mundo, morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, derramar do seu sangue e ressuscitar ao terceiro dia, para que através de Jesus pudéssemos ter vida, vida verdadeira, vida abundante, vida eterna. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nos deste de participarmos da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Que a tua bênção, ó Deus, se estenda nesse dia sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. E rogamos que tu tenhas misericórdia de nós. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como Pai está. Porque Ele vive, posso crer na amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amados, então, assim estaremos no final do nosso culto desse domingo de Páscoa. Queremos mais uma vez desejar uma feliz Páscoa para todos os amados e queremos também dizer que até o final desse mês nós ainda não nos reuniremos em nosso templo, possivelmente no primeiro domingo, se assim Deus o permitir. Vamos estar orando por isso e que os irmãos estejam atentos, e assim que nós tivermos então o reinício dos nossos cultos lá no templo, nós avisaremos os amados. Enquanto isso, nós teremos os nossos cultos dominicais gravados e teremos a nossa live na quarta-feira, né? Então fique preparado, todas as quartas, às 20 horas, nós teremos então a nossa live de oração, de louvor, de ministração
da palavra do Senhor. Queremos desejar uma boa semana a todos os amados. Cuidem-se bem, cuidado aí com essa pandemia. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos livre, nos guarde de todo mal e dê saúde a todos nós. A missionária Mirtes vai estar orando mais uma vez e logo a seguir estaremos então impetrando a bênção apostólica. Oremos. Senhor, nós agora pedimos diante do Senhor a tua graça, a tua misericórdia, o estender da tua mão poderosa sobre cada povo, sobre cada nação. Queremos interceder, Senhor, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades. Rogamos a bênção, a cura, a restauração, a provisão do Senhor. Rogamos a paz do Senhor em cada coração. Amém. Rogamos, Senhor Deus, que neste momento cada crente, cada homem, cada mulher tenha a convicção de que o Senhor está muito próximo, está a cuidar e guardar cada vida e cada coração. Obrigada, Deus, por este momento de culto. Obrigada por esta celebração. Ó Deus, e que realmente nós tenhamos corações gratos pelo sacrifício de Jesus. Amém. Obrigada pela data significativa de hoje. Obrigada, Senhor, porque celebramos a Páscoa, não como quem comemora a morte do nosso Cristo, mas a ressurreição daquele que está vivo e reina eternamente pelos séculos dos séculos. Amém e amém. E amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Um abraço e beijinhos virtuais, né, e fraternos a todos os amados. E uma feliz Páscoa a todos os amados. Boa semana a todos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz,
Aleluia, glória a Deus.